Fala galera, estamos de volta aqui no canal de Leigo para Leigo, porque nós estamos sempre aprendendo, né? Então vamos lá para mais uma videoaula, né? Uma videoaula do nosso tutorial aqui de RAP. Hoje nós vamos implementar duas validações, uma validação no campo Customer, né? E uma validação no campo Date. Vão ser essas duas validações que nós vamos implementar aqui. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai abrir aqui no nosso projeto, mais uma vez, o BO, esse ZR RAP 100, aí o nome que vocês deram, né? No meu caso é esse aqui, é o que já estava aberto nos tutoriais anteriores, é o mesmo objeto, tá? Para a gente não se perder. Com esse objeto aberto, a gente vai vir com esse valor aqui, ó. Tá vendo? Esse trechinho de código aqui, e vamos colocar ali depois do Travel ID, ó, Read Only Travel ID, vamos colocar ele aqui, ó. Pré-printer, sempre salvando, tá, gente, depois de terminar. Tá, então a gente incluiu aqui, ó, 3 campos obrigatórios, que é o Customer ID, o Begin Date e o End Date. E aí o que a gente faz? A gente vai definir esses dois métodos aqui, ó, que vão ser os métodos que vão validar esses campos. Tá? E aonde que a gente define esse método? A gente tem que, na verdade, fazer 2 pontos aqui. Né? Ele dá a explicação aqui. Ó. Para que as instâncias de rascunho sejam verificadas e as determinações sejam executadas antes de se tornarem ativas, elas devem ser especificadas para a preparação de ação, determinação do rascunho na determinação do comportamento. Aqui a gente vai fazer isso aqui embaixo. Tá? Substituir essa linha de código aqui. Então, primeiro vou colocar aqui essas duas linhas aqui, para fazer a validação embaixo desse determination aqui, tá vendo? Status open que a gente colocou, vamos colocar aqui embaixo. Ctrl S, vamos salvar. E aqui embaixo, mais abaixo um pouquinho, a gente vai colocar esse draft aqui, que é o que ele está falando aqui, ó. Draft determine action prepare. Ó. A gente tem esses draft aqui, ó, draft action, activate, discard, edit, resume, tá vendo? Aí aqui tem esse draft determine action prepare. A gente vai substituir essa linha aqui por essa linha nova aqui, ó. E pronto. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou salvar aqui. Ó, lembra que quando a gente coloca um método novo, ele já reclama aqui que não tem implementação, ó. Tá vendo? Não foi implementado. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez das outras vezes, mas vamos uma explicaçãozinha aqui, ó. Vou ler essa explicação para vocês que vai ser importante. Ó, as validações são sempre invocadas durante o salvamento e especificadas com a palavra-chave, né, on save. Né? Então tem aqui o validate customer, né, on save, que tiver essa palavra-chave, validate que é o que a gente botou aqui, ó, validate customer on save, validate dates on save, tá? Validate customer é uma validação com operação de gatilhos no campo de gatilho. Então no caso é no campo create customer ID, tá? Então a gente tem aqui, ó, field create field customer ID. E aqui no validate dates é uma validação com operação no gatilho no campo, né, no caso da data. Então a gente tem aqui, ó, create, o campo data inicial e data final, tá? Dica: caso uma validação deva ser invocada a cada alteração na instância de entidade do Business Object, as condições de acionamento created and update devem ser especificadas. Por exemplo, o validate customer on save, aí botou aqui, ó, create update, tá vendo? Nosso caso aqui é só na criação, que a gente quer que eles sejam validados. Mas se você quisesse que ele fosse validado no update também, na hora da atualização, você colocaria, também incluiria o update aqui. Tá bom? É isso que ele está falando. Então vamos salvar. Sempre salvando, tá, gente? Para não perder nada. Vocês veem que eu sou um pouco traumatizado, porque eu já perdi muito código porque não salvei, tá? A gente sabe que só Jesus salva, mas no caso do código, ficar salvando o tempo todo ajuda a salvar também o código.
Então, vamos adicionar esses métodos aqui na classe do manipulador local. Lembra que a gente tem aquele macetinho, né? Usar o Ctrl 1, tá? Vamos clicar aqui, ó, Ctrl 1. Aí ele vai dar a proposta aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Ele bota aqui, adicione os dois métodos que estão faltando na entidade. Vamos adicionar, né? Por que adicionar só um? Vamos adicionar os dois. Salvou ali. Quando ele joga para cá, para a classe, a gente volta lá, ó, e ativa ele. Ó, se você não ativou antes, ativa ele. Ó, pronto, tá ativo. Por quê? Porque quando chegar aqui, vai acontecer igual aconteceu na aula passada. A gente vai ficar igual doido aqui, vendo por que está dando erro. Né? Então ele incluiu aqui, ó, método validate customer e validate date. Tá? Aqui em cima ele também adiciona, ó, validate date, validate customer. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Nessa parte do tutorial é isso. Tá? Vamos terminar aqui essa parte. Vamos seguir para o próximo, que é implementar a validação. Tá? O que a gente vai fazer agora? Né? Ele sempre pede aqui para a gente olhar, né, dar o F2 para olhar ali a assinatura, né, do método. Então a gente tem aqui keys, né, aquela chave keys, o método failed e o reported. São praticamente os mesmos métodos, tá? Só que esse aqui tem um for validation aqui, tá vendo? Esse aqui dessa vez tem um for validation. E o validate também é a mesma coisa. Ó, keys, for validation, failed e reported. Tá? A explicação, tá? A adição do for validation save indica que o método fornece a implementação de uma validação executada ao salvar. As validações são sempre executadas ao salvar. Beleza? Então, quando você clicar em salvar, é que ele vai validar. Não é assim que você insere o dado no campo. Tá? Assinatura do método para o método de validação. Então, o import, né? É o parâmetro de importação. Tá? Aí tem aqui a tabela interna contendo as chaves, que é a tabela keys. Tá? Os parâmetros implícitos no changing, né? Que são o failed e o reported, é o de falha. Tabela de informação para conjunto de dados onde ocorre um erro. E reported, né, que é o reportado, tabela com dados para mensagens específicas. Tá? Agora vamos implementar um método lá dentro e vamos entender esse método. Tá bom? Vou copiar aqui todo esse método aqui. Esse método é o validate customer. Então vamos lá na parte do validate customer. Eu acho que ele vai fazer uma baguncinha aqui, tá? Ele joga duas vezes, tá vendo? Vamos tirar aqui um deles, senão ele vai ficar aqui. Aqui ele também deu um espaço aqui esquisito, que não era para dar, tá? E aqui tem duas vezes end método, tá vendo? Vamos tirar aqui também essa bagunça que ele fez aqui. Beleza, agora vamos arrumar a bagunça, né? Vamos pegar aqui, colocar o big. Aqui, mais uma vez, ó, é aquela mesma história, né? Vamos pegar o item correto aqui em cima, que é é esse cara aqui, que é o entity. Beleza, o travel a gente vai ter que trocar, né? E colocar esse cara aqui, ó. Beleza, já resolvemos a maior parte dos nossos problemas. E agora aqui, a gente vê aqui, ó, apaga, dá um Ctrl espaço e vê o que ele está trazendo aqui. No nosso caso é esse ZRRap aqui. A gente coloca ele, substitui em todos os casos, ó. Apaga, dá um Ctrl espaço e escolhe ele aqui, tá?
Em todos eles a gente pode fazer isso. Paga, contra o espaço, escolhe ele. Aqui a gente apaga, dá um contra o espaço, escolhe ele. Beleza? Aqui também. Vamos salvar. Beleza? Não tem erro, graças a Deus. E vamos ler aqui, ó, para entender o que é essa lógica, tá? Em que consiste essa lógica? A gente leu aqui o 1, que foi a explicação aqui dos parâmetros. Agora vamos ler a lógica. Em que consiste essa lógica, tá? A lógica consiste nas seguintes etapas principais. Ele vai ler a instância de viagem das chaves transferidas usando a instrução EML. É o Read Entities, tá? Essa instrução aqui, ó. Tá? Então aqui ele está lendo os dados da chave, da nossa chave keys lá, tá? Da entities. A adição é usada para especificar os campos a serem lidos. Apenas é relevante para a presente validação, o fields e o customer ID, ó. Fields customer ID, que é esse campo aqui que a gente quer validar, né? Aqui é o validate customer, a gente vai usar esse campo. Se fosse outro campo era só substituir, tá? E fazer as validações necessárias dele aqui pertinentes a ele, tá? A adição pode ser usada para ler todos os campos. A gente pode colocar um all fields aqui para buscar tudo. Só que a gente só quer o customer ID mesmo. Aí a adição é em local mode, né? Aonde que tá? Onde é que tá esse em local mode aqui? Não achei não. Ah, aqui, ó. Aqui, ó, no read entities, ele tem esse em local mode. Tá vendo? Aí ele fala aqui, ó, essa adição é usada para excluir controles de recursos e verificação de autorização. Então ele não vai verificar autorização aqui e controle de usuário aqui nesse momento. Tá? Vai ler todas as IDs do cliente, tá? Distintas e não iniciais. Então ele só lê o que é diferente e o que está não initial e vai verificar se elas existem. Aí ele prepara e gera mensagem para todas as instâncias de viagem transferidas com essa ID do cliente inicial e não existente. E define o parâmetro do Customer ID aqui. Tá? No contexto de rascunho, as mensagens de estado são usadas para relatar problemas. No caso, aquela reported, né? O retorno reported. Uma entrada torna-se uma mensagem de estado preenchendo. As mensagens de estado são armazenadas junto com o estado do rascunho. Como consequência, eles precisam ser limpos antes da verificação correspondente seja executada novamente. Tá? Substitui a implementação do método atual no código a seguir e beleza. Aí aqui ele tem o código, né? Aqui do lado esquerdo, direito aqui, né? Da parte branca é mais fácil até para ler. Então a gente consegue no ABAP tradicional, né? Entender aqui que ele está fazendo um move, correspondem aqui, né? Deleta os Customer ID que estão em initial e aí verifica, né? Se esse Customer ID estiver preenchido, ele faz um select aqui para buscar o dado, os dados dele, tá vendo? E joga nessa tabela aqui, valid customer, é a tabela interna. Tá? Aí ele faz um loop no travels e aí começa a preencher a nossa estrutura para poder fazer as validações necessárias, tá? Então ele aqui valida esse TKY, o travel. Aqui ele vai trazer uma mensagem se tiver erro, tá vendo? Ele entra aqui se ele achar algum erro e tudo. E aqui tem no else, ele faz aqui as validações dele, enfim. E aí termina o código aqui, tá? Que é o código que nós fizemos. Então vamos salvar e ativar. Eu acho que eu já até ativei. Não, não estava ativo não. Deixa eu ativar aqui. Pronto, agora está ativo. Vamos fechar esse aqui. E agora vamos para o passo 3, que é a das datas, a validação das datas. Vamos copiar aqui. Ó. Vou substituir aqui no método validate.
tá? E a gente vai fazer as mesmas substituições que a gente fez aqui em cima, ó. Read Entities. Aqui a gente pode apagar esse tralha aqui, tá? E o Travel, a gente vai colocar esse cara aqui. Beleza? E aqui a gente vai fazer as mesmas substituições que a gente fez, tá? Ctrl espaço e escolher sempre essa opção aqui desse item. Que é o que no nosso caso corresponde ao Travel, né? Lá do tutorial. A gente não mudou o nome, então a gente tem que ir ajustando os nomes ali de todo mundo. É mó legal que a gente vai corrigindo os erros e vai sumindo daqui os vermelhinhos. Nesse ponto o Eclipse é bem legal, né? Que vai mostrando quantos erros faltam para você resolver o seu problema. Aqui o último errinho. Beleza. Tá, estamos com o método. Vou salvar ele aqui. É mais ou menos parecido com o de cima, só que nesse caso aqui a gente vai validar as datas, tá? Se as datas estão corretas, se tem algum problema aqui. Aqui você pode colocar a validação do seu cliente, viu? Nas datas aqui, de acordo com a regra de negócio do cliente. Tá? Ele fala aqui, ó, em sua classe de implementação, de validity date, tá? Substituir todas as ocorrências, beleza? Do espaço reservado tal, pela instância, pelo ID do grupo que a gente colocou. As principais etapas de implementação são semelhantes às do método Customer, tá vendo? Essa validação é realizada nos campos Begin Date e End Date, data de início e data fim. Ele verifica se a data de início está no futuro e se o valor da data de término é posterior à data de início. Tá? Faz sentido, né? Então ele vem aqui, faz um loop, tá? E vai verificar as datas, ó. Aqui, ele verifica, ó, begin date é menor que a data do sistema e begin date não está vazia. Se ele é menor que a data do sistema e ele não está vazia, a data de início, né? Aí ele vai dar a mensagem de erro aqui, tá? End date, ó, ele vai validar aqui, ó. End date está vazia. Se está vazia, ele vai dar a mensagem de erro aqui. Aí ele verifica se end date for menor que begin date e begin date está vazia e end date não está vazia, end date não está vazia. Aí ele vai dar a mensagem de erro aqui. Aqui é só para validar mesmo, dar uma mensagem de erro caso não esteja bem validado, tá? A validação mesmo são esses ifs aqui. E aqui são as mensagens de erros. Foi igual aconteceu no Customer, né? Só que no Customer a gente validou, ó, se o Customer estava em branco e se ele existia. Tá vendo? Essa é a validação do Customer aqui, ó. Se ele tiver preenchido, aí ele faz aqui a validação aqui, ó, na tabela transparente se o Customer existe. Se ele existe, beleza. Se ele não existe, ele ia dar mensagem de erro aqui. No caso da data, é a validação se a data anterior é maior do que a data de hoje, se a data de fim existe, se está maior do que a data de início, essas validações de data normal. Beleza? Vamos dar um terminar aqui e vamos ativar. Ativando aqui no Eclipse. E agora a gente vai testar, né? Vamos fazer o teste aqui que ele sugere aqui mesmo. Tentar fazer o mesmo teste que ele sugere aqui. Já está aberto aqui. Será que se eu der um refresh aqui, ele já valida? Já atualiza os dados que eu fiz aqui? Vamos fazer esse teste? Beleza, vou dar um go aqui, né? Não precisa, mas vou dar aqui. Vou dar um create. Então vamos fazer o teste que ele faz lá, ó. Clica em criar, seleciona o ID para a agência. Vou pegar esse mesmo ID aqui, ó. Agency ID, esse aqui. Não achou, tá vendo? Beleza, ó.
Olha lá, o valor não existe, já validou. Tá bem legal, né? E vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar a data de início. Ó, ele botou starting date aqui. Vamos fazer aqui, ó. Starting date. A data de ontem. Não, vamos botar a data de amanhã no starting date. E a data de fim, 31. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Ele já não vai deixar por causa da Teresa Bushram, né? Já não vai deixar. Eu quero pegar essa data aqui e vou colocar antes. Vamos ver, ó, draft, update, vamos dar um create aqui. Ele já não deixa, ó, por causa da Teresa. Vamos pegar aqui, ó, e vamos ajustar aqui. Fly high. Beleza? Agora vamos botar as datas aqui, vamos dar um create aqui, vamos ver se ele vai validar as datas. Ó, resolva a data, inconsistência ao salvar dados. Aqui, ó. Tá vendo? E ele validou o Customer ID, lembra? Customer ID, ó. Entre com o Customer ID. Ó. Então vamos colocar aqui a Ana. Vamos ajustar a data. Vou colocar a data de hoje. E a end date vou colocar dia 31. Beleza, agora ele aceitou. Perfeito, gente. Perfeito. Muito legal. Esse é o nosso ID número 11, tá? Com a validação agora do Customer ID e das datas. Legal? Então, obrigado aí. Vamos lá fazer a última tarefa aqui? Já ia esquecendo, ó. Uma validação é obrigatória no comportamento do objeto de negócio? Sim, você deve definir uma validação. Não, uma validação é uma parte opcional do comportamento, Validação é uma parte opcional. Isso aí. Show de bola, gente. Agora sim, merece seu like, hein? Então, deixa o like aí, compartilha para os seus amigos se esse tutorial está sendo relevante para você. Se você está aprendendo aí, deixa aqui nos comentários o que você está aprendendo, se está sendo relevante. Dá essa força aí para o nosso canal, tá? E vamos seguindo aí para o próximo, ó. Crie um aplicativo SAP Fiori e implante no ambiente BTP. Não perca o próximo passo aí, que vai estar incrível, muito importante esse passo aqui, galera. Até a próxima, creia em Deus, obedeça a seus pais, seja muito feliz e Deus abençoe vocês. Até a próxima.